Pessoal, eu tô sentindo uma certa mudança nos ventos culturais. Algo que outrora não acontecia começou a acontecer. Candidatos do sistema tendo informações prejudiciais divulgadas em época mais delicada, digamos assim. 4 anos atrás era impensável, Deus o livre, divulgar qualquer matéria em qualquer veículo jornalístico grande que pudesse dar a menor das implicações de que um candidato mais do sistema pudesse estar envolvido em algo meio nebuloso. Lembrando que quando a gente fala da sociedade, a gente tem pelo menos 3 esferas monstruosas, gigantescas. A esfera jurídica, a esfera cultural e a esfera educacional. Eu não vejo honestamente mudança nenhuma na esfera jurídica e eu não vejo mudança nenhuma na esfera educacional. O que eu tô vendo são movimentos culturais. E movimentos culturais, eles não vão muito longe se não tiver agentes que o propaguem. E, claro, se o movimento cultural for forte o suficiente, ele acaba em algum momento chegando na esfera jurídica e na esfera educacional. Por exemplo, o movimento feminista, ele começa como áreas culturais. O movimento feminista, valores femininos, voto, piriri, pororá. De repente criam-se leis feministas, de repente ensina-se feminismo na escola, etc, etc, tá? Então o futuro disso que a gente tá percebendo e que eu penso ser, em certa medida, fruto do trabalho do professor Olavo, mas em certa medida, esses movimentos a gente vai ter que esperar para ver se os agentes serão fortes o suficiente para continuar propagando até que passe para as outras esferas. Vamos ler aqui, ó. Boulos fica 6 anos sem ser encontrado pela justiça, processo prescreve e promotor desabafa. Abre aspas. Melancolicamente se trabalhou pela confecção da justiça, mas o criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica de modo muito semelhante a outro personagem mais famoso que pretende ser o mandatário maior. Muito triste e lamentável essa constatação. O desabafo do promotor João Carlos de Camargo Maia, membro do Ministério Público Paulista, está em documento no qual é obrigado a reconhecer a extinção da ação movida contra o hoje candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, por acusação de dano ao patrimônio público. O documento é de 5 de outubro de 2022. Claro que o que vocês não percebem, eu consigo perceber. A mídia maior, quando ela notifica algo que pode ser prejudicial, por exemplo, para um Guilherme Boulos, ela já deixa taxadinho ali o nome de quem foi o responsável por aquilo. O que não acontece, por exemplo, sei lá, saiu uma notícia ruim em relação ao Marçal. Deus o livre citar o nome do cara que o juiz que tá processando. Aonde que é esse. Nada. Agora, tipo assim, é contra o Boulos? Então tá, o nome do fulano é esse, ele trabalha em tal lugar, em tal estado, em tal cidade. É sempre um negócio assim, estranhamente descritivo, para que qualquer um ache a pessoa, para que se, sei lá, seja investigada a pessoa. Não sei. Que a gente tem uma foto do Boulos muito querido sendo convidado a seguir os policiais. A descrição da foto é: prisão de Guilherme Boulos, ocorrida em 22 de janeiro de 2012, durante a operação da polícia na reintegração da posse de um terreno, ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos. Guilherme Boulos nunca foi condenado a cumprir sentença e jamais fugiu da justiça, afirma trecho da resposta enviada à Folha
pela campanha do pobre coitado candidato. O candidato, que na ocasião se apresentou como professor universitário da Faculdade de Mauá, foi solto após fiança de R$700. Em depoimento, Boulos negou ter danificado ou provocado alguém para destruir patrimônio público e disse ter sido agredido por guardas. Eu já li alguma coisinha sobre a história da humanidade e eu me lembro que antes um professor, um doutor, ele tinha formação. Formação significava formação de caráter. Quanto mais elevada era a graduação de um sujeito, por exemplo, doutor, mais significava o seguinte: a palavra desse sujeito é absoluta. Se ele falou assim, ó, amanhã estarei aí às 7 da manhã, isso significa que, como ele tem formação, ele tem caráter. Então, às 7 da manhã em ponto, ele vai aparecer. Se o sujeito disse assim, ó, me empreste R$5.000, vou te devolver 5.200 daqui a 15 dias, se o sujeito tem informação, isso significa que ele realmente vai te devolver dali a 5 dias. Só que hoje a gente observa que as faculdades dão diplomas para qualquer um. Por exemplo, Boulos é professor universitário. Em que universo isso faz sentido para alguém? Como que um camarada desse tem a ousadia de pensar que pode ensinar alguém? Como? Mano, não faz sentido, entendeu? Agora vejamos bem, pessoal. Se essa matéria for sincera, se as palavras do juiz foram corretas, e aqui eu não posso afirmar nada, até por questões judiciais eu nunca posso chegar e dizer cometeu ou não cometeu, é tudo sempre uma suposição muito grande aqui nossa, mas vamos supor também que existe a possibilidade de estar tudo errado, mas que está tudo certo. Se está tudo certo, esse cara é político, esse cara é deputado, pessoal, ele manda nas nossas vidas, a ordem de poder é: ele tem poder e tu não tem. Tu já pensou que desgraça é isso? Esse tipo de sujeito cria lei para a tua vida. O sujeito que não tem formação em termos de moralidade cria leis para os sujeitos morais, mano. Isso é bizarro. E ainda quer aumentar seu poder, quer ser prefeito de São Paulo. Gente, a gente tem que renovar toda a política. A gente tem que tirar esses caras aí que são suspeitos de certas coisas esquisitas, pessoal. Agora, além de renovar a política, a gente tem que entender algo. Os políticos não irão nos salvar. Daqui a pouco a gente, sei lá, se une, tira o Boulos e chega um cara pior do que ele. Porque político hoje não significa ser formado, não significa caráter moral. Portanto, a nossa vida, enquanto não tiverem pessoas realmente confiáveis que foram testadas pelo tempo lá e que realmente se demonstraram íntegras, que realmente construíram belas obras, se a gente não tiver isso na política, a gente estará sempre nas mãos de pessoas piores do que a gente, criando leis para a gente. Portanto, não depositem a fé de vocês em políticos. Depositem a fé de vocês na construção de uma boa obra, na construção do patrimônio e riqueza de vocês próprios. Depositem a fé de vocês na evolução intelectual e moral de vocês próprios. E, sobretudo, quando o negócio é esquemas de poder, depositem a fé de vocês na criação de estratégias. Eu posso ajudar todo mundo que tá aqui, presta atenção nisso. Só que eu não posso criar as estratégias por vocês, eu posso dar um método para vocês criarem estratégias e vencerem na vida. Só que aí vocês têm que fazer o trabalho difícil, que é clicar no primeiro link da descrição e dar uma conferida no Renascer dos Estrategistas, que aliás encerra em 9 dias, tá bom?